In the overworld, Wow. anything you can dream about, you can create. Oi, eu sou Bruno Carmelo e hoje eu venho falar sobre um filme Minecraft, adaptação dos games, dirigida pelo Jared Hess. Mas antes, segue o canal do Meu Amargo aqui em cima, ativa as notificações, vamos fazer esses números crescerem. Don't worry, I'm gonna cushion our fall with this water bucket. Release! Na trama, um grupo de solitários é sugado para dentro de um mundo mágico criado pelo Steve, personagem do Jack Black, e então eles buscam uma maneira de voltar para casa. Muitas pessoas perguntam para que fazer uma adaptação de Minecraft, mas eu não sei se esse é o melhor caminho para a gente interpretar esse projeto, porque afinal a gente poderia fazer essa pergunta para qualquer filme realizado e lançado nas salas. Mesmo assim, é claro que com o sucesso recente do Super Mario Bros., mesmo com os bons números de Barbie, a indústria voltou a olhar com bons olhos para essas adaptações de games e de marcas famosas, contanto que voltadas para um público familiar. Ou seja, enquanto Resident Evil, Assassin's Creed, World of Warcraft ainda lutam para encontrar seu público no cinema, aqui o horizonte era muito mais próximo do Super Mario Bros., de uma aventura Lego, um pouquinho de Angry Birds, por que não, e bastante de Jumanji. If we want to save this world, creativity is key to survival. Bom, o mínimo que se esperaria em um filme derivado de Minecraft seria essa capacidade de criar mundos, moldá-los, modificá-los a partir dos blocos quadrados. Afinal, em 3 oportunidades, os personagens dizem uma versão muito parecida dessa mesma frase, que esse é um mundo onde tudo que você pode imaginar, você também pode criar. Esse é o ângulo mais claramente marqueteiro encontrado pelos autores para venderem Minecraft como esse mundo de possibilidades infinitas. E é claro que, como em todos os outros casos de filmes baseados em games, esse também é um projeto de sustentação da marca. This place makes no sense. Até por isso surpreende que essa criação de mundos fique restrita basicamente aos primeiros minutos da história e que ela seja muito veloz. A abertura nos apresenta muito rapidamente o Steve, o personagem do Jack Black, a infância dele, a obsessão por minas, a descoberta de 2 produtos que, quando combinados, despertavam o mundo mágico, a mudança dele para esse mundo mágico, a descoberta de vilões, a dificuldade de lutar contra eles e muitos outros elementos que já dariam uma longa-metragem por si próprios, mas que aqui estão todos condensados antes mesmo de aparecer o letreiro Um Filme Minecraft. Mas nestes primeiros minutos, nessa parte apenas, a gente vê o personagem do Jack Black criando castelos, criando casas, inventando um mundo novo. E isso é o mais próximo que a gente vai ter da experiência dos games. E passada a introdução, os personagens basicamente vão transitar por esse mundo já criado por ele, interagindo ou modificando pouquíssimo do que existe ao redor. Assim, eles criam armas novas que não servem para muita coisa, erguem uma pequena fortaleza que vai ser destruída segundos depois e no final acabam preferindo objetos já conhecidos do nosso cotidiano realista, como uma pá ou um pedaço de madeira para combaterem os inimigos. Essa aventura explora pouquíssimo a criatividade tantas vezes defendida pelos próprios diálogos. So they built all this? Yeah, most of it. Hold up. Isso porque o foco se encontra, em primeiro lugar, nesse humor de gags, que seriam as piadas repetidas, mas que o texto não está realmente disposto a desenvolver. Fala-se, por exemplo, numa ligação afetiva com uma pizza de batata no café da manhã, com um tipo muito específico de perfume, com a possibilidade de você inventar um foguete ali rapidamente na hora e enviar um esqueleto para os ares, e tudo isso acontecendo no mundo real dos personagens, não no mundo mágico de Minecraft. Os problemas inventados nessa jornada são bastante simples, absurdos e improváveis. Existe uma vontade muito grande de fazer rir a qualquer momento e a qualquer custo, mesmo que essas piadas não estejam contextualizadas na trama. Existe, por exemplo, uma citação a um zoológico dentro de um carro, mas a história não sabe o que fazer com isso. Ou, por exemplo, ao fato de que os 2 irmãos órfãos se mudam para uma cidade que seria a mais chata do mundo, mas isso também não vai ser explorado a seguir. Bio con Dios. It means goodbye, brother. No, it doesn't. Don't look at her. It does. Em geral, dá pra falar que a gente tem aqui um roteiro surpreendentemente ruim. Existem 3 pessoas creditadas como argumentistas, ou seja, criadoras da história original, e depois 5 roteiristas. E isso não costuma ser um bom sinal. Um grupo tão grande de pessoas trabalhando na mesma história de um longa-metragem, não de uma série, costuma ser sinal de que primeiro foi inventada uma história que não agradou aos estúdios, daí foi chamada uma segunda pessoa para reescrever, ela mudou um pouco, também não agradou, foi chamada então mais uma pessoa e assim por diante. O final acaba ficando uma
colcha de retalhos, uma costura sem muita personalidade. E é exatamente o que acontece aqui. A gente tem um foco até excessivo nesses vilões encarnados por porcos, embora outros personagens que pareciam muito importantes no princípio, como esses arbustos explosivos, são deixados de lado. O roteiro dá uma grande atenção à vice-diretora da escola, interpretada pela Jennifer Coolidge, mas depois não tem a menor ideia de onde levar a subtrama dela. God, oh my God, are you all right? Your head is huge. Alerta a partir daqui, pequenos spoilers. Como os personagens humanos não são muito bem desenvolvidos, resta uma aventura bastante genérica, que adora criar problemas só para oferecer a solução segundos depois. Por exemplo, uma caixa de cristal importantíssima se quebra durante uma luta, aí os personagens se desesperam e falam: meu Deus, eu nunca mais vou poder voltar para casa. Só para o personagem do Steve falar: não, existe uma segunda caixa, mas para isso você precisa se aventurar no meio de uma casa, na floresta, etc. Aí nos avisam que essa casa é perigosíssima, ele tem 3 andares com naturezas de obstáculos difíceis a enfrentar, mas na prática a gente não vai ver nada disso. Mesmo a grande vilã, perto do clímax, nunca realmente oferece perigo algum. A gente está diante de um filme que nunca sabe exatamente qual deveria ser o objetivo desses personagens, muito menos os obstáculos encontrados pelo caminho. Life here was perfect. Until one day, flint and steel, we came across the Nether. Pior que isso, ele se torna um tanto antiquado na sua visão de mundo. Ele tem um tipo de humor físico que é bastante infantil, baseado nesses objetos que voam em direção de bundas e de testículos. E daí os personagens, quando caem, várias vezes falam: ai, minha busanfa, ai, meu popozão. Tudo isso ao lado de animais fofos e sem nenhuma função narrativa, que talvez sirvam para vender brinquedos e outros objetos depois do filme, como é o caso das ovelhas e das alpacas. Um filme Minecraft também parece antiquado pela decisão de deixar as mulheres um pouco de escanteio. De todos os personagens do grupo, é bem claro que as 2 mulheres são as menos importantes, e elas até combatem um ou outro inimigo ao longo do processo, mas quando chega o grande clímax, são os homens que lidam com o problema sozinhos, enquanto elas observam. As 2 são bastante restritas à sua função de cuidados, a essa função supostamente materna, especialmente a Natalie, que está lá apenas para se preocupar pela saúde do irmão menor. E quando a narrativa vai dividir os personagens em 3 grupos paralelos, adivinha qual vai ser o menos explorado? É claro, o das mulheres. Também existem algumas incômodas piadas homofóbicas, essa homofobia recreativa, que consiste em ridicularizar, em taxar como patética qualquer forma de intimidade entre 2 homens. Em uma cena, por exemplo, os personagens do Jack Black e do Jason Momoa precisam se espremer, ficar com os corpos colados para passarem num buraco muito apertadinho, e daí eles ficam repletos de nojo, eles não querem fazer isso de jeito nenhum, e isso, pelo roteiro, deveria ser um momento engraçadíssimo, porque não existe nada mais hilário e ridículo do que a ideia de 2 homens que possam estar colados. A gente tem nada menos do que 3 cenas desse tipo na história. Em paralelo, o elenco também está mal dirigido. O Jack Black interpreta o nosso guia, ele explica tudo o que está acontecendo, não só para os outros personagens que acabaram de chegar no mundo mágico, como também para o próprio espectador. E aí ele investe a fundo nessa intensidade maníaca de quem está prestes a gritar o tempo inteiro, como ele adora fazer, com o acréscimo de 3 músicas, porque obviamente é o Jack Black, então o roteiro faz o possível para dar a oportunidade de o ator cantar. Já no caso do Jason Momoa, brinca-se com essa aparência de homem muito forte e indestrutível e associado a um super-herói. Até por isso, aqui ele é o fortão decadente, que não consegue lutar contra ninguém, que só tropeça e cai o tempo inteiro e se torna um saco de pancadas. O humor de fragilizar um sujeito muito forte é parecido com algo que o The Rock já fez algumas vezes na carreira dele, e mesmo nos seus tempos áureos, o Schwarzenegger já fez umas 2 vezes também. A vilã é uma feiticeira muito malvada, que tem aquela risada maligna, típica das bruxas de contos infantis, enquanto os 2 irmãos protagonistas são figuras muito bondosas, muito puras, que se descobrem mais fortes e aptas quando postas à prova. Em consequência, o filme Minecraft está muito mais próximo do universo tradicional dos contos de fada bem infantis do que de uma adaptação esperada de games que trabalharia a interatividade ou essa ideia de uma jogabilidade. Ele não tem efeitos visuais particularmente deslumbrantes. No final, surpreende bastante que um projeto que tenha custado 150 milhões de dólares aos estúdios tenha sido realizado a partir de um roteiro tão fraco. O resultado tem essa aparência de um filme problemático no sentido de ter passado por várias dificuldades, várias divergências criativas no processo e que foi salvo como deu para poder chegar num produto final lançado nos cinemas agora.
É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz nos comentários se tá ansioso para ver Minecraft, se já viu e concorda comigo. Segue o canal do Meio Amargo aqui em cima, ativa as notificações e me segue tanto nas redes sociais, que é o @meiamargocine, quanto no site, o meiamargo.com. Até a próxima!